Legal, Alex. Obrigado aí por tudo, por esse convite. Boa noite, pessoal. Fiquei maravilhado assim com essa última, com todo o processo, mas essa última explanação da Fernanda, assim, que maravilha. Eu vou seguir nessa vibe assim, direto, tá? De Saturno em Peixes. Muito bom mesmo, assim. Espero que as pessoas prestassem bastante atenção assim no que ela trouxe ali, porque eu comecei a anotar aqui, anotei um monte de coisa aqui, não sei nem por onde começar. Mas Saturno em Peixes é um momento de... Eu gostei muito do que ela falou ali da gestação psíquica, né? E tem toda uma sequência, né, que vocês começaram a falar, o Alex começou a falar ali todo o processo do Brasil e das questões financeiras, a Fernanda trouxe a questão do adulto, da criança, né? E a outra Fernanda, então, já trouxe esse adulto aí. E esse amadurecimento, né, que ela falou me chamou a atenção. Eu acho que isso é o grande milagre de Peixes, se a gente for pensar bem. É o milagre do amadurecimento assim, psíquico da gente, né? Eu não sei se vocês já se viram pelo avesso, né? Eu acho que é uma das coisas que Saturno em Peixes vai nos trazer. O avesso, né, do que a gente acha que a gente é, né? Eu não vou tocar aqui muito nas questões do Brasil, assim, eu vou seguir nessa mesmo, assim, de falar um pouco do que a gente pode fazer pessoalmente, né? Porque a gente faz parte de um coletivo. E quando a gente muda, quando o indivíduo muda, o coletivo muda, né? Eu acho que todos aí intuem isso, né? Percebem, né? E percebem também, eu acho que podem perceber também o que está ao nosso redor, assim, né? Está ao nosso redor, essa coisa estranha que está ao nosso redor. Se alguém achava que era estranho, vai ficar mais estranho ainda, como o Alex falou, do Plutão entrando em Aquário, né? É um momento primeiro, de autorresponsabilização, daí entram os planetas aqui em Áries, né? Júpiter, que a Fernanda trouxe, Quirón, quer dizer, uma cura do indivíduo, né? Uma cura do indivíduo. Mas para isso precisa essa desestruturação toda, entende? Porque senão nada muda, né? Tudo vai continuar sempre igual. E algo que é absolutamente mutante nesse momento, que somos nós, né? Nós, eu não digo nós assim em termos só de seres humanos, né? Porque quando Saturno entra em Peixes, a gente está falando de todos os seres, né? Há pouco tempo atrás eu assisti uma palestra de um cara da Dinamarca, assim, naquele podcast do O Lugar, não sei se alguém acompanha, e ele começou a falar dessa relação da gente com todos os seres, que a gente esqueceu isso, né? A gente esqueceu essa conexão com tudo. É como se fosse um esquecimento mesmo, né? E quando o Saturno chega no Peixes, que é ele chega nessa matriz de tudo. E a gente não está separado da matriz, né? A gente tentou fazer isso, né, no processo de separatividade e ficou esquizofrênico, muito esquizofrênico. Toda uma realidade que se apresenta para a gente é uma realidade completamente esquizofrênica, assim, porque perdeu a conexão com essa matriz, com esse todo, né? Então, me chamou a atenção assim, que esse cara que eu assisti a palestra, ele falou sobre os valores que foram colocados em outras coisas, que não a compaixão, a bondade, a amizade, essas coisas parece que foram relegadas, assim. E quando Saturno passa em Aquário, antes de Peixes, me dá a sensação de que a gente precisa ficar, no mínimo, amigo de si próprio, né? Não entende? Reconectar consigo, abrir um canal pessoal de conexão. Essa é uma palavra muito aquariana, né? De conexão consigo e com o processo. E o Saturno chegando em Peixes, ao meu ver, a gente se reconecta com isso tudo mesmo. Assim, é um ponto de abrir mão de uma coisa que a gente está fixado, uma espécie de eu fixado. Eu sou isso, sou diferente daquilo, aquilo não me pertence, não tem nada a ver comigo. Então, olha só que interessante, né? Os dois últimos signos são absolutamente coletivos, né?
o aquário, o peixes, né? E tá tudo aqui, né? Aquário, peixes, e depois Áries e Touro. Quer dizer, olha só que interessante, os dois últimos signos, né? Aquário e peixes, por onde o Saturno vem vindo, e os dois primeiros, Áries e Touro, onde está tudo concentrado. E notem que interessante, né? Tem três planetas aqui em Aquário, em Peixes, né? Saturno, Lua e Netuno, né? Trazendo assim essa maturidade de Saturno, essa Lua, né? Que está em Peixes, quer dizer, a necessidade da gente se reconectar com a nossa Lua, que é a nossa origem, as nossas memórias, tudo começa na Lua, né? Se a gente não tratar da nossa Lua, e tratar da nossa Lua é tratar das nossas memórias, dos nossos traumas, dos nossos processos iniciais de vida, a gente só repete. Lembram que peixes tem a ver com os vícios, né? Os vícios que se repetem, que já não são mais nem hábitos, são vícios. Então a gente está tendo que tratar com vícios muito sutis, assim. Por isso é ótimo que a gente faça uma autoanálise, uma autopercepção. Casa 6, autoanálise, percepção dessas sutilezas que reproduzimos mecanicamente, sem saber, achando que está certo, achando que é isso mesmo, né? Então, assim, Saturno, a maturidade, a Lua, os processos iniciais, e o próprio Netuno, que é essa questão da compaixão, da meditação, da entrega, e de você relaxar, relaxar aqui, relaxar consigo, relaxar no seu trabalho. Relaxar significa estou presente à vontade, não estou tendo que fazer uma performance aqui. Entendem? Peixes não tem a mínima forma, né? Não tem a mínima forma, então não é uma performance que você vai fazer. Você vai relaxar em algo para poder estar presente. Isso é a casa 6 ali, de uma análise sua, é uma autorresponsabilização sua. Aliás, a astrologia é uma ciência que tem por princípio isso, né? Uma ciência, uma arte, a ciência do significado, né? Tem por princípio você ter escolhas. Você tem escolhas na vida. Entende? Você pode olhar para si. É um processo de libertação. E, só para fazer um parênteses, assim, as questões relacionais na astrologia começam em Gêmeos, que é um signo do ar, vão para Libra, que é um signo do ar, e terminam em Aquário, que é um signo do ar. Em Gêmeos, a gente é apresentado a dualidade, né? Somos no mínimo dois, né? O cérebro repartido. A gente tem a dualidade, a gente fica em dúvida, a gente entra no processo de dúvida o tempo todo em Gêmeos. Porque a gente está separado, entende? Olha que louco isso. E aí tu chega em Libra, que é o segundo signo do ar, tu vai fazer um equilíbrio entre esses dois lados que tu tomou conhecimento em Gêmeos. Tu vai te relacionar. Olha como isso é interessante. Nós estamos com ascendente em Libra para o Brasil, né? Lá em Brasília. Então a gente tem que se relacionar. Mas se relacionar com quem? Com esse lado que desconhecemos de nós próprios. E aí a gente chega em Aquário, por onde o Saturno passou nos últimos 2 anos, e ainda vai voltar um pouquinho, que é a liberdade. Né? Liberdade. Mas que liberdade é essa que Aquário fala? É a liberdade da dualidade, para voltar para peixes, né? E entrar nessa matriz de novo. Então, a liberdade está associada a uma espécie de fim da dualidade. Então, assim, Gêmeos, na apresentação, Libra, vamos nos relacionar, vamos equilibrar a balança da luz e da sombra. A Libra pesa luz e sombra, né? E a gente não foi educado para lidar com a sombra. Então, a gente precisa saber fazer esse processo. E para chegar em Aquário, tá? E é onde Plutão vai entrar agora. E aí que eu achei interessante da Fernanda falar do Raulzito, né? Trazendo a história do eu sou o início, o meio e o fim, né? O fim e o meio. Princípio, o fim e o meio, né? É muito legal, porque é uma integração nossa, né? E isso, Plutão entrando em Aquário, né? Ele vai acabar com a esquizofrenia. A esquizofrenia quer dizer a desconexão que a gente tem com a gente mesmo. É uma transformação. Uma das maiores dificuldades de Aquário é a desconexão, né?
quando ele está desconectado. A gente fala assim, o aquariano é um ET, está meio desconectado do mundo, não está presente, não tá, né? Plutão, e isso acontece na psique também. Então, o Saturno entrando em peixes acolhe você. O Plutão entrando em aquário, há um processo individual de, ok, você começa a entrar mais profundamente em você. Entende? Você começa a ter um outro tipo de poder interno. Então, é bem interessante essa questão aqui, porque vai se manifestar no coletivo. No coletivo. Certo? E aqui, em Áries, Quirón, Mercúrio e Júpiter, olha só, 3 planetas também, que o próprio Sol, né, que está aqui, entrando agora, trazendo a necessidade de cura desse ser, de poder ser mais espontâneo ali no seu processo, para seguir adiante e entrar num processo de renovação de valores, que eu acho que tem a ver com esse Urano, né? Uma renovação de valores. Imagina esse Urano na casa 8, né, para a gente aqui. Eu diria que esse Urano na casa 8, ele tem muito a ver com uma renovação de valores, de você se largar valores que não são seus, vontades que não são suas. Às vezes a gente tem dificuldade de perceber se o nosso querer é nosso mesmo. Né? A gente pode estar há muito tempo querendo coisas que não são nossas, genuínas. Querendo uma coisa que o sistemão pediu para que você quisesse aquilo, para te manter dentro de um processo. Meio escravos. Lembra que Peixes lida com esse processo da escravidão, e escravidão da consciência. Então, libertar a tua consciência. Né? Urano, na casa 8. E aí entra um pouco também daquilo que a Fernanda falou, das questões médicas, de saúde, né? De psicologia, de desenvolvimento, inclusive de cuidados paliativos. Né? Porque a gente precisa definitivamente aprender a morrer bem e não morrer mal, como a gente sempre morreu, né? Por simplesmente ter banalizado a morte. E Urano, que é revolucionário, pode fazer a gente se reconectar com esse aspecto da morte, né? Do morrer, mas no sentido de ter um leque de coisas que nos permite humanizar esse processo. Porque vamos, né? Vamos todos embora do planeta. Mas como queremos ir embora? De que forma? Com que consciência? Né? Então, eu acho interessante isso aqui, ainda mais no Brasil, né? Eu acho que tem a ver com essa energia aquariana, né? Bastante forte, né? O país do futuro, que já é o futuro agora. Né? Então, acho bem interessante essa renovação de valores, essa cura do ser e esses processos acontecendo a nível coletivo no Brasil. E, do outro lado, a Libra. Libra. Né? Eu até coloquei aqui. Libra como um processo de perceber não só a questão da justiça no país, que vai rolar, né? Entender e ver todo esse processo com o Poder Judiciário, mas tem uma coisa da polarização que aconteceu muito fortemente no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Aconteceu no mundo inteiro, mas aqui e lá foi muito, muito, muito polarizado tudo. E é interessante, né, que no momento de ano novo, assim, no Brasil, tem um ascendente em Libra, de negociação, de saber se colocar no lugar do outro. Né? Dessa alteridade, assim, que a Fernanda trouxe antes também. Que é saber se colocar no lugar do outro. Eu estava ouvindo uma palestra do Lama Santen e ele falou de uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse assim, a gente está no momento de fazer de conversas apreciativas. Olha que interessante essa palavra. Quer dizer, temos que nos entender. Temos que nos entender. Isso tem a ver com entender a si próprio. Você tem que se entender. Nós temos que nos entender. E isso tem tudo a ver com Libra, né? Esse eixo Libra e Áries é o eixo dos relacionamentos. É o eixo dos relacionamentos. Então, Áries e Libra. Áries consigo, Libra com o outro eu. Um outro eu. Por isso que eu falei do avesso.
né? As coisas vão vir ao avesso. A gente vai ter que olhar o nosso avesso, né? Aquilo que, se a gente não olha, a gente vai projetar em alguém, né? Tipo assim, se eu não posso ser agressivo, né, eu vou projetar essa agressividade, né? Eu não vou deixar que o outro seja. Se eu não posso ser brincalhão, eu não vou deixar o outro ser brincalhão, né? Tem um processo de autocensura e censura do outro o tempo todo, né? Então, olha que interessante toda essa constelação que está aqui, né? De todo um processo, né, que tem a ver com equilíbrio para nós aqui, né? Os planetas eles estão nessas posições para o mundo inteiro, mas para nós aqui no Brasil, o ascendente está em Libra a partir de Brasília. Então, tem a ver com essa harmonia maior que pode vir. E ela pode vir, não quer dizer que venha e fique tudo um mar de rosas, né? A polaridade é muito forte, a gente tem, mas tem dentro da gente também. Tem dentro da gente também. E aí que entra todo esse resgate do sagrado, esse resgate da sacralidade, que tem a ver com peixe, de novo, né? Eu escrevi aqui em algum lugar, que é como se a gente tivesse que sair, acordar de um sonho, né? O Saturno, talvez entrando em peixe, faça a gente acordar de um sonho que a gente é separado. Acordar de um sonho de que a gente não tem nada a ver com as coisas que estão ao nosso redor, de que a gente vai fazer a felicidade para a gente e o outro não tem nada a ver com a gente, entende? Então, é um acordar. Saturno vai passar a foice em alguma coisa, vai desestruturar, como trouxe a Fernanda. E daí talvez aconteça esse milagre do amadurecimento, né? Do amadurecimento, né? O acordar para isso, né? É um acordar. E aí eu acho que essa relação aqui entre peixes e touro, que é uma relação de sextil, harmônica, bem harmônica, ela se liga em Ode, ela se liga aqui de uma certa forma, a gente não tem linhas aqui, mas ela se liga a esse ascendente, ela foca esse ascendente, bem onde a gente está mostrando aqui. Então, essa integração entre peixes e touro, ela vai fazer com que a gente possa se equilibrar mais. O que seria essa harmonização entre Urano em touro e Saturno em peixes, Lua em peixes, que está bem sextil ali, né? O que seria essa harmonização? Seria uma espécie de voltar à natureza, reconectar a natureza, touro, né? E o Brasil é um país de natureza, né? Então, olha o que a gente estava fazendo com a natureza, com a Amazônia, com tudo isso, né? Então, acho que aqui tem um alento de poder proteger um pouco, de novo, todo o processo da natureza, se reconectar, né? E permanecer seguro de que isso é um valor. Lembra? Os valores foram colocados em outras coisas. Tu olha para uma montanha, tu vê uma commodity. Tu não vê uma montanha cheia de flor, cheia de coisas bonitas, de cachoeiras, né? Então, Urano ali em Touro, ele pode fazer uma renovação, né? E tu te assegurar de que isso é um valor, não entrar em dúvida, né? É um valor teu, porque tu também é a natureza, né? Tu é aquela montanha que está sendo devastada, que está sendo detonada, tu é aquela montanha. Então, entender isso em peixes é fundamental, né? Te tira da separação. Tu não tem uma performance a fazer. Então, isso é um Urano ali. E peixes, eu acho que a conexão com peixes é resgatar essa reverência, fazer uma reverência ao que é sagrado, né? Fazer uma reverência ao que é sagrado, né? É uma reconexão de tudo isso. E isso pode trazer, então, essa harmonia interna e externa, né? Entende? A gente não é dependente do que está lá fora, e nem só do que é de dentro. A gente é uma conexão, né? Então, por isso que eu me empolguei bastante quando a Fernanda começou a falar do Saturno em Peixe e continuei aqui na coisa, né? E eu acho que realmente Peixes fala muito de psicologia, inclusive Netuno é o símbolo da psicologia, né? Dos psicólogos, e ele está em Peixes, acentuando
essa busca, né, desse si mesmo aqui, e essa cura do si mesmo. E Libra fala muito disso. Libra é uma complexidade, né? Torna o ser mais complexo. Então, eu diria assim que a gente pode se defrontar bastante com esses reflexos, com esses espelhos que estão ali fora, né? E que às vezes nos dão vergonha, medo, ou, enfim, indignação, não quero ver isso e tal. Mas estamos numa gestação psíquica, né? Como foi falado aqui, quando depois Saturno entrar em Áries, já é um renascimento coletivo. Então, a gente está nesse caldo, nessa percepção. Então, nos vermos do avesso, né? E perceber o que já ficou muito velho, muito caduco, né? Muito repetitivo, muito mecânico. Quer dizer, a gente não precisa ser algoritmo, né? A gente não precisa ser máquina. A gente inventou os algoritmos para isso, né? Então, a gente pode contemplar, a gente pode errar, porque o algoritmo não erra, né? Mas a gente não é um algoritmo. Então, nesse sentido, é um crescimento, assim. É um ano bastante psicológico, bastante intenso no processo de cura, como uma preparação, assim. E aí entra o Marte lá em cima, né? Que o Alex falou lá no início, né? Aquela questão mais agressiva, mais forte lá em cima do meio do céu, lá, naquele Marte, em Gêmeos, né? E que talvez nos dificulte um pouco na questão dessa escuta profunda, né? Da gente fazer uma escuta, abrir, né? Abrir para poder fazer uma escuta profunda, né? Senão a gente não se ouve. Não ouve nem o outro, não ouve ninguém. O Marte ele vai reagindo direto, né? Eu já estou preso naquela coisa repetitiva do vício, eu vou andando, vou repetindo coisa. Então, é um processo de, opa, calma, frear um pouquinho, para poder ter essa escuta, né? Escutar o processo todo. E daí entram as artes, né? Em Peixes. Todas as artes, né? Que podem, inclusive cinema e música, que são as artes talvez mais piscianas que a gente possa perceber, né? Elas vão entrar nesse processo. Marte em Gêmeos. Então, eu fui rápido, assim, né? Arianamente, fui botando uma coisa atrás da outra, mas eu queria fazer essa costura, né? Porque eu achei que muitas coisas foram ditas e remeter isso para a gente poder perceber que a gente não é impotente, sair daquele sonho de impotência, de que tu não pode fazer, de que tu não consegue fazer, de que tu não vai fazer porque não te deixam fazer. Mas quem é que não te deixa fazer, entende? Internamente, se tu for honesto ali contigo, tu pode fazer muita coisa. Tem um outro livro lá que eu estou lendo, chama-se Esperança Ativa, né? Que é um livro que fala bastante disso, de que, ok, a gente tem esperança, mas a gente está fazendo uma coisa, que tipo de produto a gente consome, que tipo de coisa a gente faz, como é que a gente usa o tempo diariamente. Quer dizer, cara, está tudo mudando. Então, tem uma esperança ativa. Tem uma esperança ativa, não uma coisa que fica, talvez, na mente lá, né? Não, a gente está indo para essa conexão consigo de novo, né? Para poder ter essa autoestima, esse autorrespeito, né? Kiron em Ares, um autorrespeito, curar o autorrespeito, se respeitar os teus processos, para poder respeitar o outro também.